Bom dia, luz do dia, para nós again. Eu aqui, Ellen Lisboa, apaixonada por ajudar mulheres de rotina intensa a definitivamente, sem clichês, de uma vez por todas, transformarem essa bendita exaustão e sobrecarga na sua melhor versão. Ou melhor, nisso que é quem você é, quem você nasceu para ser. E hoje eu estou aqui para contar algo bem pessoal, para realmente a gente acolher as nossas dimensões bem normais, bem humanas, bem falíveis, compartilhando com vocês o que foi um dos meus momentos mais exaustreta, um dos meus momentos de mais hashtag muda vida, de compreender que não era em vão que eu estava me exaurindo e sobrecarregando, de que de alguma maneira, mesmo sem querer, eu estava priorizando até mais provar que eu dava conta daquela carga toda e para isso me sobrecarregar do que realmente resolver, do que realmente ter um objetivo pelo qual empenhar-me. Então olha só que maluco, eu me vi bem no início da trajetória de um posicionamento digital, eu já estava há mais de 10 anos atuando como empresária, como terapeuta, já até bem nichada com mulheres exaustas, e realmente bem assoberbada de trabalho. Nessa época eu estava num contexto de filho pequeno, de filho com 2 anos, 1 ano e meio, em que até com a desculpa de realizar o sonho da casa própria, até com a desculpa de então dar exemplo para o meu filho, inspirar meu filho, até com a desculpa de me recolocar no mercado de trabalho pós-puerpério, pós me tornar mãe, eu estava realmente tendo uma jornada muito além de quíntupla, porque na ocasião, além de esposa, além de mãe, além de empresária, além de terapeuta, eu estava acumulando ali, naquele momento da minha vida, a função de organizadora de evento. Então o que eu estava fazendo? Eu atendia individualmente, eu empresariava uma empresa de treinamento e desenvolvimento, eu sublocava salas ali para vários colaboradores, diante de quem eu me posicionava, inclusive muito mais como mãe, muito mais como mentor, então isso também me gerava uma demanda, uma sobrecarga. Eu ainda sublocava para CNPJs de treinamento e eu me entupia, se não fosse o bastante, de muitas atividades filantrópicas e gratuitas. E nos finais de semana eu ainda empreendia treinamentos. Ou eu estava dando treinamento, ou eu estava trazendo um treinador, ou eu estava ali como aluna. Ou seja, eu estava, mesmo que mesmo que em uma das minhas áreas, não em todas as áreas, eu estava tendo demandas de manhã, à tarde, à noite, final de semana. Foi um período de mais ou menos uns 3 anos ali, de 1 ano do meu filho até 4 anos do meu filho, que eu realmente trabalhei de manhã, à tarde, à noite, fins de semana, sem cessar. E aí eu me deparei na fórmula de lançamento do Érico Rocha. Não sei se você que está assistindo esse vídeo é dessa época, você pegou aí o Érico Rocha na fórmula de lançamento, me deixa saber, comenta aqui para mim. Mas antes, curte esse vídeo, realmente já põe a mão aqui no sininho, garante receber a notificação e compartilha pelo menos isso que nós vamos aqui conversar intimamente agora, lindeza, com 5 mulheres que estão se sobrecarregando. Faz isso por você, faz isso por mim, faz isso por elas e vamos juntos fortalecer essa comunidade de mulheres decididas a não priorizarem a exaustão, porque agora eu já te conto um pouco mais dos capítulos dessa história. Eu estava lá, na época eu estava até com um grande parceiro, que eu tenho o hábito de chamar de irmão preto, Geraldo Tomé, e naqueles 2 ou 3 dias de imersão em Brasília, mais de 5.000 pessoas, eu me dei conta, eu tive até diarreia. Foi forte, bebê. Eu tive diarreia porque eu me dei conta que eu não tinha por objetivo, não era a minha intenção com aquela sobrecarga toda, ter completa autonomia. O Érico, ele ativou tanto em cada um ali a capacidade que cada pessoa tinha de ser autônoma, de realmente prosperar, de abundar através da sua própria história, através da sua jornada de heroína, através da sua principal contribuição, que eu podia, você podia, nós podíamos. Ele cavucou tanto isso que eu cheguei, depois de 2 dias, à completa convicção disso, de que sim, era possível uma prosperidade maior do que vender tempo, de que sim,
tinha como ajudar um número muito maior de pessoas do que eu vinha ajudando, de que sim, o único caminho para ajudar um número maior de pessoas era dizer alguns nãos. Ele provocou tanto aquilo que eu me deparei em lágrimas mesmo, assim, e com diarreia. Com a perspectiva de que a razão maior, porque eu não tinha feito posicionamento, estabelecido os limites, dito os nãos e elegido clara e conscientemente os projetos que fossem coerentes com esse propósito de autonomia, é que eu não acreditava em mim mesma o suficiente para isso. Eu fiquei tão nervosa quando eu me dei conta disso, de que assim, eu me sobrecarregava, eu arrumava um monte de coisa para fazer, como uma maneira inconsciente de justificar por que então não era tão bom quanto podia ser em termos de prosperidade. Por que então eu não tinha ali uma escalabilidade e eu justificava que eu não queria perder a mão, que eu queria que fosse muito pessoal, eu não queria que a minha cliente deixasse de ser a minha comadre, eu não queria perder aquele contato presencial, pessoal, individual, da onde vinham tantas potencialidades, tanta intimidade. Eu dava muitas desculpas. Mas a verdade é que o Érico me ajudou a entender que a maior desculpa era que eu dava para mim mesma para não ser quem eu nasci para ser. Que eu não acreditava que sendo quem eu era, com os meus talentos, com estratégia, com assertividade, seria possível. E eu realmente era cúmplice de todo tipo de impossibilitador dessa escalabilidade. Então eu abraçava muitas causas filantrópicas, mas muitas, com a desculpa de ser generosa, de ser bondosa, de não ser egoísta, de que eu não queria tanto assim, é desnecessário, eu tenho mais do que o suficiente. Mas a verdade é que eu fazia tudo isso por insegurança, por medo, por culpa. Motivações todas essas das minhas sombras, realmente dos aspectos meus não suficientemente trabalhados. Então eu só consegui abraçar essa mulher exausta, acolher essa mulher exausta, compreender essa mulher exausta que morava dentro de mim, quando eu me dei conta que realmente a minha prioridade era me manter ali, ainda que aquilo me exaurisse, e não sair dali, por medo de que sair dali não fosse funcionar. Por medo de que houvesse o que houvesse, fizesse o que fizesse, eu ia estar exaurida mesmo, como se fosse a única possibilidade, como se fosse inclusive uma condição de existir, como se eu não merecesse viver fora da exaustão, como se eu não tivesse valor suficiente, como se a exaustão determinasse o meu valor. Eu não tenho valor por quem eu sou, pelo que eu agrego, eu tenho valor porque exausta estou. Faz sentido? E esse choque de valores, e essa diarreia e essas lágrimas, elas me catabolizaram muito. Na época, claro que ele estava num puta pitch, vendendo insider, e foi o primeiro maior investimento que eu fiz em mim mesma. Na época, estou falando de 7, 8 anos atrás, no tempo da publicação desse vídeo aqui em 2023, e eu estou falando de um ticket que ele estava cobrando tipo 70k, 70 mil reais nesse período atrás. E ele cutucou tanto, bom pitizeiro que é, né? Cutucou tanto, que ele me fez perceber que eu não acreditava que eu valia isso. Ele me fez perceber que, assim, a minha trajetória de 10 anos até ali não me chancelava a valer isso. E aquilo me levou a inúmeros desdobramentos, assim, reflexões de que, assim, se eu não acredito que eu mereço esse investimento em mim mesmo, depois de 10 anos, tantos cases de sucesso, depois de já ter, inclusive, um bom espaço no mercado, né? Nessa ocasião, eu já cobrava por sessão algo, estou falando de 6 anos atrás, algo como R$700 a hora, e nem assim eu acreditava que eu merecia, eu valia o investimento em mim mesma de 70k. E ele foi tão assertivo, né? Você vê que todo pitch traz consigo também um processo de autoconhecimento, que foi para mim disruptivo, assim, pagar aquilo. Tipo assim, cara, vai ser o primeiro grande investimento que eu vou fazer em mim. Porém, vai ter uma condição. Eu vou ter que dizer não, eu vou ter que me posicionar, eu vou ter que pela primeira vez começar a agir com a estratégia, com aquilo que então é coerente com os meus valores, com o meu alto valor. Eu não vou poder mais abraçar milhões de causas sociais pelas causas sociais, elas vão ter que ter um alinhamento, uma congruência. Eu não vou mais ficar com um monte de parceiro, que eu fico maternando todos esses parceiros. Eu vou ter que priorizar o meu negócio e não a ajuda desses parceiros. E tudo isso, esse pagar, inclusive, esse decidir, esse confabular, fez eu, enfim, dar início na trajetória que me traz aqui hoje de uma viabilização de um trabalho digital.
Porque no começo o digital me parecia fácil, coisa que não é nada de jeito nenhum, e eu achava que assim, se fosse fácil não tinha valor. Tinha que doer, tinha que sangrar, e eu estava ali ralando, sangrando, então aquilo tinha valor, a dor tinha valor. E isso levou a uma completa mudança, uma guinada mesmo de mentalidade, que é, tem valor o que tem uma boa contrapartida no dar e no receber. Tem valor o que contribui, o que impacta e não o que dói, não o que sofre. Tem valor a pessoa que realmente acolhe a própria história e faz da própria história uma ajuda, uma inspiração, e não quem copia o que o outro está fazendo. Então, assim, tudo aquilo que antes tinha maior valor passou a não ter lugar, para dar lugar a uma nova possibilidade que não priorizasse a exaustão. E com essa minha história eu quero te convidar a pensar o que é que você aí não tem valorizado da sua própria história. O que é que você aí realmente tem se exaurido por não dar valor em quem você é? O que é que tem te sobrecarregado? Será que é a quantidade de clientes? Será que é a qualidade de clientes? Será que é a quantidade de projetos? Será que é a sua não decisão ainda de dizer não para os projetos que não fazem mais sentido? Será que você ainda não confia, não acessou suficiente alto valor para realmente ficar com aquilo que interessa, com o core business, com aquilo que está mais atrelado ao teu talento? Será que você ainda insiste em provar que você não é tão ruim naquilo que você não é tão boa? Será que você está fazendo ainda como sua mãe fazia, que você estava lá mal de matemática, ela te colocava na aula de reforço de matemática, em vez de pegar a sua genialidade, por exemplo, que é literatura, e te colocar na aula de reforço daquilo que você é boa? Será que você não está fazendo com você hoje aquilo que foi feito de você até aqui, de priorizar e hipervalorizar o que é pior, de deixar para trás ou debaixo do tapete o que é melhor? Então, o meu convite é, não precisa ser exaustivo. Quando a gente está realmente com a nossa própria cruz, com a nossa própria história, quando a gente está com as causas que são próprias e não está tentando salvar todo mundo e priorizando se sobrecarregar para provar que dá conta, até isso que oscila, que vez ou outra você tem uma carga maior de trabalho, não precisa implicar numa exaustão. Pode ter períodos de maior demanda, mas isso não pode te colapsar, porque afinal de contas, se a prioridade é o teu levantar-se, é o teu alto valor, é realmente o teu sonho, o teu servir, exausta você não pode servir, exausta você não pode ser quem você é. Então isso é possível de ser transformado. Lindeza, cuida com carinho da pessoa mais rara que existe na sua própria jornada, que é você. Descobre realmente quanto você tem sido capaz de valorizar por você mesma os teus talentos, a tua hora, a tua formação, quanto você já investiu até aqui para ser quem você é, quem é teu pai, quem é tua mãe, quais são realmente as tuas joias, quais são realmente as tuas potencialidades. Coloca isso como que num baú de tesouros e para de desperdiçar isso como se pérola fosse jogada aos porcos. Esse é o meu convite para você. Se essa história te inspirou e você acredita que pode inspirar mais pessoas, deixa seu like, já comenta aqui o que você não tinha ideia que podia estar acontecendo com você ou que já tivesse acontecido comigo, e já toca a mão nesse sininho para que você possa receber as notificações de todos os próximos vídeos que venham a nos ajudar nessa jornada. Fica com Deus, beijos profundos na alma.